Olá, estamos de volta com o programa de entrevista da TV Web Luz e vamos falar sobre um tema interessante assim como todos. Vamos falar sobre a adolescência e o espiritismo, na adolescência maravilhosa fase do espírito. E aqui conosco para falar sobre esse assunto tão importante e interessante, principalmente para os pais, é Edson Figueiredo de Abreu, presidente do Grupo Espírita Manuel Bento, palestrante e doutrinador. Tudo bem, Edson? Tudo bem, e você? Mais uma vez, bem-vindo à TV Web Luz. Edson, primeira pergunta. Adolescência, a maravilhosa fase do espírito. Por quê? Esse é um tema... Eu escolhi esse tema para minha palestra porque pouco se aborda sobre essa questão, né, do espírito em si na fase da adolescência. E no decorrer da nossa conversa, talvez eu consiga explicar por que eu acho que ela é uma maravilhosa fase para o espírito. Se você parar para pensar, todo mundo que fala da adolescência pensa no adolescente como um ser físico, vamos assim dizer, que está passando por algumas turbulências, alguma Rebelde, fase, né? E uma fase de mudanças, né, modificações e tal. Até às vezes chamado de aborrecência, né? Só que quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente percebe que para o espírito em si, que recém-reencarnou, que passou por todo um processo de desenvolvimento na sua fase da infância, essa é uma fase em que ele desperta novamente para a espiritualidade em si, a sua consciência espiritual desperta. Ela não é clara a nível físico, mas a nível espiritual ela vem com uma força fantástica. Ela é consciente se despertar? Não fisicamente, mas espiritualmente sim. Então é um momento em que aquele espírito que já teve várias vivências, ele que passou depois por um processo onde ele ficou um período onde ele ficou meio obliterado, meio esquecido de quem ele é, vamos assim dizer, em si, né? Ele retoma agora essa consciência maior, ou seja, então ele começa a vir à tona, vamos assim dizer, espiritualmente falando, aquilo que ele se programou, por exemplo, no seu reencarne, começa a vir assim, a nível espiritual, tudo isso que eu estou falando, tá certo? Sim, o despertar físico. Começa a vir assim, uma junção daquilo que ele é efetivamente como espírito, com aquilo que ele aprendeu durante a sua infância, né? Junto com os pais. Isso se explica quando o jovem está nesse despertar, essa confusão de identidade, bater de frente com o adulto, com a sociedade. A rebeldia, você está falando? A rebeldia, exatamente. É que assim, o jovem ele tem que ser olhado não só sobre essa questão das mudanças físicas. Eu insisto nisso, né? Tanto os médicos como os psicólogos, eles olham o jovem, ou no aspecto do desenvolvimento físico, que ele é muito forte, ele é muito potente, né? São transformações mil que acontecem, a gente sabe disso, os hormônios toda e tal, como a questão psicológica, né? Dessa transformação da fase o jovem está deixando de ser uma criança para ser um adulto, mas ele ainda não é adulto, né? Ele está ainda existe um meio ali, né? Nesse meio. E pouco se fala dessa questão espiritual. Então, o que está acontecendo com esse jovem hoje? Isso é importante a gente entender. Primeiro, ele não é mais criança, está começando a se tornar um adulto, mas também não é adulto. Então, ele passa por um processo todo aí de readaptação de si na vida. Segundo, está passando por uma série de transformações físicas. Né? Tem jovem que se acha feio, porque começa a surgir espinha, acne, corpo, pelo, e um corpo que cresce rápido. Ou seja, ele fica num processo de aceitação de si mesmo e tal. Tem esse outro aspecto espiritual que não é levado em consideração, em que ele retoma essa consciência. Então, muitas das vezes, o que está acontecendo com ele? Essas transformações todas, essas incertezas todas, mas esse aspecto que faz ele repensar algumas coisas. Vou tentar ser mais claro, vai. Imagine um espírito que reencarnou, ele se programou todo por uma determinada situação no seu plano reencarnatório. E durante toda a sua infância, os pais, a sociedade, tudo o levaram por um caminho que não é satisfatório para ele como espírito. Nessa retomada da consciência espiritual, ele vai se ver num dilema.
Porque... Então, é importante que ele faça as próprias escolhas sendo bem orientado. Com certeza. É importante que haja o equilíbrio para que haja o respeito às escolhas dele, desde que sejam escolhas adequadas. Porque se você parar para pensar, um espírito não vai se programar para um reencarne para fazer coisas inadequadas ou coisas que não estejam boas para ele. O Edson, qual que é a importância do evangelho nessa fase? Ele é de extrema importância. O lar em si é de extrema importância. Ou seja, o adolescente ele tem que chegar nessa fase, vão vivendo no lar onde a sua infância foi equilibrada. Em questão religiosa? Religiosa, a questão de respeito. Você não consegue improvisar religião e não consegue improvisar respeito, não consegue improvisar diálogo quando não ouve. Vai querer dialogar depois que, né? Nessa fase de então mudança é importante, mais difícil. é importante que na infância ele tenha esse acompanhamento todo, ele tenha toda uma base religiosa, não importa qual seja, para que mesmo nessa fase da rebeldia, aí, vamos assim dizer, nessa fase que ele está nesses momentos todos de mudanças, de modificações, de tomada de decisões a nível do seu futuro, mesmo que ele se sinta rebelde e às vezes repudie num determinado momento aquela base religiosa que ele recebeu, ele ainda a tem. Entende? É diferente daquele que não teve e que vão tentar agora imputar-lhe uma base religiosa, né? Fica muito difícil. É mais difícil. É mais difícil, não quer dizer que não seja possível. Porque o espírito ele é um ser, né, eterno aí, que já teve vivências. E sempre em transição, sempre Isso, em mudança. e tem bases, né? A gente não pode esquecer disso. Mas o importante é que ele chegue nessa fase tendo uma base, é lógico. E não é só a religiosa é importante, mas a base do respeito, do diálogo, do carinho, da confiança. Ele sentir que ele pode confiar nos pais ou nos irmãos, que ele pode se abrir, que ele pode falar o que ele está sentindo. Isso tudo é de extrema importância. Edson, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, Infortúnios Ocultos, tem uma senhora que faz a caridade e leva a filha jovem para fazer. Isso. E ela diz que a filha vai como exemplo para que ela aprenda também não só a fazer a caridade, mas praticar o Evangelho. Isso. Seria importante? Com certeza. A atitude dela é correta tão cedo, já levar o adolescente a essa responsabilidade? Com certeza. A gente sabe que a educação ela se dá mais pelo exemplo do que pela verborragia em si. Quer dizer, os pais, os filhos aprendem muito mais com os pais pelos exemplos dos pais do que pelo que os pais falam. Então, às vezes tem muitos pais que falam para o filho não fumar, mas fuma, ou fala para não mentir, mas mente no telefone, ou mente para não sei o quê. Ou seja, é pelo exemplo. Então, para que um jovem possa ser educado de forma adequada, ele tem que ter bons exemplos. Né? Essa base o auxiliaria, claro, na questão de evitar a gravidez precoce? Com certeza. E outros problemas, como o uso de drogas? Hoje em dia, o jovem enfrenta muitos problemas, né? Eu tenho dó da juventude hoje porque eles passam assim por muitas pressões que eu, por exemplo, não passei quando eu fui jovem. Aliás, esse é um detalhe interessante. Muitos pais esquecem que foram jovens, né? Esquecem como viveram, como foi, né? E acham que os filhos não merecem ter esse tipo de coisa. Então, é só lembrar que já foi, sabe? Lembrar como fez as coisas. Lembrar que às vezes questionava, que às vezes era rebelde e tal, mas depois acabou se equilibrando. Isso também vai acontecer. E que precisava de carinho, de atenção, claro, né? Isso vai acontecer com o jovem de hoje, né? Os pais de hoje. Porém, a gente estava falando exatamente do quê? Dessa questão dos problemas que o jovem pode enfrentar, né? Desculpe, a gente se perdeu um pouco, mas vamos voltar. Hoje o jovem sofre uma pressão muito grande da mídia. A mídia que vai imputando para ele uma série de costumes, de usos, né? Usos, costumes, roupas, isso, e gestos, sabe? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Ou seja, então ele é bombardeado, na verdade, o jovem, pela mídia. E essa mídia o usa, na verdade, para o consumo. Ela não está preocupada com a educação dele, se ele vai ser bom para ele, se não vai. Ela está preocupada que ele consuma. Tá certo? Então está sempre lançando coisa nova, sempre se incentivando o jovem a buscar. O outro problema é o excesso de informação, coisa que nós não tínhamos na nossa época. Então a informação chega para o jovem de uma forma muito fácil e de muitos caminhos, muitos meios diferentes e caminhos diferentes. E nem sempre
ele vai saber escolher e saber o que é certo, o que é bom para ele, nesse âmbito da informação. Além dessa questão da informação em excesso, tem o problema, por exemplo, da mídia digital, né? O jovem hoje com videogame, com o WhatsApp, com essa coisa do Facebook, essa comunicação digital em si, está fazendo com que o jovem ele não tenha mais aquele diálogo, né? Que é o visual, que é o contato físico, e o diálogo né? físico mesmo, da energia, sabe, dessa troca de coisas. Porque quando você conversa com uma pessoa, não é só o diálogo, é toda uma energia, tem todo um contato. Uma né? troca de informação. É uma troca de fluidos, uma troca de uma série de coisas, tá certo? E está perdendo isso, a comunicação está sendo muito truncada, por exemplo, a escrita diferente, ou seja... Prejudica no relacionamento? Eu acho que prejudica no relacionamento, prejudica até mesmo uma formação dele, né, da decisão que ele vai tomar a nível de futuro e tal. Lógico, eles criam as tribos deles, as conversas, tudo isso é legal. A gente não pode fugir disso. Mas tem que ter um limite. O problema é o excesso. A outra questão séria é a questão dos vícios, né? Como eu falei, a mídia influenciando e tudo. Então o jovem hoje está muito suscetível aos vícios. Começa com as bebidas, depois com as drogas, com as baladas, aquela coisa toda. E ele não tem maturidade suficiente para lidar com isso. Saber... Essa questão da gravidez que você colocou é uma questão muito séria, né? Muitos jovens, né? Os meninos não estão nem aí, mas as meninas é que sofrem as consequências, né? Consequentemente, os pais... E quem vai criar depois esses filhos são os avós, né? É comum isso. A questão também do suicídio, que aliás é para a gente voltar para o outro tema, né? Mas Parte o suicídio é um tema que tem que ser olhado com muito carinho, porque os jovens, em função disso tudo que eu já falei que acontece com ele, tem outro fator que agrava aí, que eu gostaria que a gente tocasse, que é a questão da mediunidade no jovem. Podemos falar sobre essa questão. Tá? A gente pode falar daqui um pouco, mas o jovem hoje ele sofre uma influência muito grande e o número de jovens que têm cometido suicídio aumentou demais. Jovens mesmo, entre 14 e até os 20 e poucos anos de idade, tá? Têm cometido suicídio. Vamos falar, nosso tempo é muito curto, assunto super interessante, a questão da mediunidade na adolescência. Como lidar com isso? Como a família lidar com essa questão, o que buscar, onde buscar ajuda? Então, primeira coisa é saber que existe isso. A sociedade em si ignora no jovem ou na adolescência a existência desse fator, que é o fator mediúnico. O espírita estuda, mas também não estuda da forma como deveria. Porque parece que é um certo tabu se falar em mediunidade no jovem, no adolescente. Só que se esquece que o próprio Kardec, se hoje nós estudamos o Livro dos Espíritos, estudamos o Livro dos Médiuns e tal, é graças aos jovens. As irmãs Baldin, né? A Ruth Jafé, a Aline Carlotti. Poxa, quando você começa a estudar o Espiritismo, a primeira coisa, quais foram as primeiras manifestações irmãs Fox? Tinham quantos anos? Né? Irmã Sidufo, ela tinha 17 anos, ela ajudou Kardec na Revista Espírita. Quer dizer, então, a mediunidade em si, ela não é um mal. Porém, ela tem que ser entendida e aceita pelos adultos, e principalmente pelas casas espíritas, para ajudar o jovem. O que está acontecendo, na verdade? Como ele está passando o espírito está passando por um processo onde o corpo dele está em desenvolvimento, quando chega na fase mais ou menos dos 14 anos, mais ou menos, né, não tem uma data exata assim, a epífise entra né, a epífise, que é essa glândula que é tão misteriosa, né, ela entra num processo muito forte assim de desenvolvimento. O André Luiz, ele estuda a epífise num capítulo inteiro do livro Missionários da Luz. Capítulo 2 do livro Missionários da Luz, o título é A Epífise. E ali ele discorre o que acontece com a epífise, ele fica, como médico, ele fica admirado, porque ele até então, como médico, ele achava que era uma glândula que na adolescência ela murchava, ela morria, porque ela só servia para regular, né, regular os hormônios e tal. Né? Depois, na adolescência, os hormônios entravam em erupção e a epífise... E ele ficou admirado porque descobriu que, na realidade, a epífise é a glândula que
desperta para a espiritualidade. E essa glândula, ela desperta na adolescência? Na adolescência, na fase dos 14 anos. Você percebe como o jovem, então, está sofrendo umas influências sérias? Primeiro pela transformação física, depois pela essa questão psicológica, a questão da absorção da sua consciência espiritual. E agora, sabe, essa usina de energias que ele está gerando no campo mediúnico. Se ele não tiver um lar equilibrado, se ele não tiver uma base, tudo, ele fica à mercê de influências espirituais, que podem ser tanto positivas como negativas. E como que os pais podem se preparar ou auxiliar o jovem? Onde buscar ajuda, Edson? A ajuda é básica, né? Bom, primeiro, vamos falar assim, nós estamos falando de doutrina espírita, tá certo? Buscar uma casa espírita. Inserir esse jovem numa juventude espírita. Uma casa espírita séria. Inserir esse jovem numa juventude espírita, né, numa mocidade espírita, que eu acho que é de extrema importância, porque os assuntos vão ser discutidos ali, tem a ver com essa questão do espírito, né, do espiritismo, então, da mediunidade e tal. Tratamento nas casas espíritas. Hoje tem muito jovem sendo drogado, drogado pelos médicos, na verdade. Então, quando na realidade não precisaria, talvez um tratamento espiritual resolveria, né? E não achar que a mediunidade é o fim do mundo, porque às vezes ela desperta nesse momento aqui essa usina de energias que o jovem está gerando, e depois ela se equilibra. Não quer dizer que lá na frente ele vai ter uma mediunidade de tarefa, que ele vai ter que trabalhar com essa mediunidade, tá certo? É o desenvolvimento da mediunidade, o despertar, porém que precisa de um controle. Não necessariamente que o jovem tenha que ser um médium e trabalhar mediunicamente. Só precisa saber que existe, reconhecer que isso faz parte, né? E não ter medo de tratar o assunto. É isso, não tratar o assunto com pudor, por exemplo, né? O medo seria a falta de conhecimento. Sim, a ignorância que se tem sobre o tema. Por isso que eu falo que a adolescência é uma maravilhosa fase do espírito. Não quer dizer que a nível físico, muita gente vai achar que a adolescência é ruim. Mas para o espírito que reencarnou, a gente se programou todo, ele criou toda uma expectativa, né? Aí ele ficou 12, 13 anos preso a um corpo ali, aprendendo tudo novamente, e de repente, nessa fase, ele retoma a sua consciência espiritual. Poxa, isso é maravilhoso para o espírito, entende? E é a hora que ele vai juntar, né? Tudo que ele tem de base com o que ele aprendeu com os pais, com o que ele se programou também, para seguir com o seu futuro. Ou seja, é uma base que vai auxiliá-lo nas decisões futuras. Isso. Para que assim, ele se torne um jovem melhor, talvez. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante. Nem sempre o que esse espírito programou para ele, ou o que ele espera que seja bom para ele, é o que os pais querem, ou é o que a sociedade imputa, né, ou impõe para ele. Entende? Ele se programou para uma série de coisas para o bem do espírito. Só que na sociedade a gente não pensa nas pessoas como espíritos, a gente pensa na pessoa como físico. Então, às vezes aí vai entrar em conflito, né, com os seus interesses, os seus desejos a nível espiritual, com o que a sociedade está impondo para ele, o que os pais esperam dele. Então, de repente, vão forçá-lo a seguir um caminho onde, espiritualmente falando, não vai ser bom para ele. Entende? E entender que o jovem tem a capacidade de fazer suas escolhas? Sim. É importante isso. E ajudá-lo nisso. Deixar que ele opine realmente e que ele exponha as suas necessidades, sabe? Pode ser as mais tolas para os pais. Aliás, os pais sempre acham que né, são tolas. Mas, na verdade, talvez é uma coisa dele. E ajudá-lo a encontrar o caminho adequado, sabe? É isso que os pais têm que pensar. É respeitar, porque ele também toma decisões. Ele é um espírito. E às vezes, desculpe, mas às vezes ele é até mais sábio e preparado que os próprios pais. Mas os pais que não têm esse conhecimento, esse auxílio, como fazer? Bom, tem que buscar ajuda. Se eles não acreditam numa religião, numa casa espírita, vão buscar então ajuda no psicólogo, né? Ajuda profissional em outros aspectos, tentar inserir o jovem em alguns grupos, né, de estudos. Tem vários grupos que podem ser feitos, grupos, né, bons até, tá certo? Mas buscar de alguma forma.
Muito bom. Edson, no Grupo Espírita Manuel Bento, você tem um grupo de jovens lá, não é isso? Tem a Mocidade Espírita Mocidade MIMB, Espírita. Mocidade Espírita Manuel Bento. Manuel Bento. Como que é essa mocidade? Convida os jovens para participar dessa Estão mocidade. convidados. Aproveita o A momento. Mocidade se reúne às segundas-feiras, né, às 19h30. E nós temos mais de 30 jovens lá, uma mocidade assim muito bacana. O retorno que nós temos dos pais é muito bom. Vocês são procurados pelos pais Os para pais, falar sobre... sim, não eu diretamente, porque a gente tem um trabalho com as psicólogas, né? Mas os pais relatam que tem sido muito bom. O endereço, o telefone, quem quiser mais informações entrar em contato. O Grupo Espírita Manuel Bento fica na rua Alfredo Pujol, número 77, aqui em Santana, quase próximo a Voluntários da Pátria. Os jovens se reúnem às segundas-feiras, a partir das 19h30. O telefone é 2976-3314. O e-mail é manuel.bento@genb.com.br. O site é www.genb.com.br. Todo jovem será bem-vindo no Manuel Bento. E os pais também, que quiser Os pais, conhecer, claro. assistir uma aula, pode vir? São convidados. Edson, obrigada mais uma vez pela participação, pela entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima.